Oi, gente, tudo bem? Vim falar um pouco mais sobre saúde mental, a minha experiência com minha saúde mental nesses últimos tempos, nesses últimos 2 anos principalmente. Eu tive o diagnóstico de transtorno bipolar. Eu falo isso, falo com mais detalhes no meu primeiro vídeo. Se você ainda não viu, veja meu primeiro vídeo. Não vou ser repetitiva, falar como foi o meu diagnóstico, tá tudo lá. Eu vim falar um pouco sobre esses 2 últimos anos, que foi uma das fases mais difíceis que eu tive ao longo da minha vida. Tudo começou quando eu fui para o Brasil, 2 anos atrás, e eu não sabia, tá? Porque eu ainda não tinha sido diagnosticada com transtorno bipolar. Eu estava numa fase de hipomania. Para quem não sabe, hipomania é uma fase que você tá assim na loucura. E literalmente hipomania quer dizer loucura. Você tá ali na loucura de gastos excessivos, de às vezes discussões, de euforia, de excitação, de muita coisa nos extremos. Você tá nos sentimentos ali, tudo nos extremos, ansiedade, você tá passando por muita coisa ali ao mesmo tempo. No Brasil, tive um problema familiar lá, e isso me desencadeou ainda mais sentimentos, vamos dizer assim, né? Piorou a minha hipomania, piorou a parte da depressão, tirar ou fazer alguma coisa com a própria vida, né? Então eu pensava nisso e pensei, e isso ficou mais evidente, mais forte depois que eu cheguei aqui no Japão. Então eu fiquei mais depressiva, eu fiquei numa fase também, continuei na fase de hipomania, de eufórica, de querer continuar gastando. E eu sempre tive um sonho, assim, sempre não tive, não, uns 10 anos mais ou menos eu tive um sonho de ter um cavaleiro, um cachorrinho cavaleiro. E eu sempre quis ter, e coincidiu da minha filha tá pedindo também nessa época, ela pediu, queria muito um cachorrinho, e eu falei, putz, será a hora agora de eu ter um cavalier? O que que eu fiz? Fui lá e comprei um cavalier. E um cavalier, para muitos que não sabem, é muito caro, tanto no Brasil quanto aqui no Japão. É um cachorrinho, uma raça muito cara. Eu fui lá e comprei um cavalier também. É claro, né? Já passei por um momento de, ai, me arrependi porque gastei muito, mas esse cachorrinho, o nome dele é Luffy. Ele me ajudou muito, ajudou meu marido, ajudou minha filha. A gente passou por fases muito difíceis nesses últimos 2 anos e ele foi, por incrível que pareça, ele não é um ser humano. Quem gosta de cachorro acho que vai entender. Ele não é um ser humano, mas ele ajudou muito. Falando um pouquinho também do meu marido, ele teve um problema sobre síndrome do pânico. Ele não teve um fechamento de diagnóstico, né, só em uma coisa. O diagnóstico dele, que ele passou com a psiquiatra, foi síndrome do pânico, fobia social e ansiedade. Então, ele passou por muita coisa também nesses últimos 2 anos. Na verdade, ao longo dos anos, ele me aguentou muito, né, gente? Então, ele passou por muita coisa também ao longo desse tempo. Então, vocês imaginam, eu estava em fases de hipomania, depressão e os meus extremos, tá? Polos extremos. Estava ali muito eufórica e muito depressiva. Então, de repente, eu me vi também com meu marido ruim, com meu marido mal psicologicamente. Ele também não estava bem. Então, eu tive que, além de cuidar de mim, cuidar dele também. Só que antes da gente saber dele, eu fui no médico, fui diagnosticada logo depois disso, né? Depois que eu comprei o cachorrinho, que eu fiz as loucuras tudo aí, eu não estava bem, eu estava depressiva. Tinha um negócio aqui, a gente tinha uma academia, nós dois abrimos a academia, ele foi antes, né? Abriu a academia, logo em seguida fui eu trabalhar junto com ele também. E nós dois trabalhando como personal trainer também dentro da academia. Era um trabalho maravilhoso, assim, pra gente. A gente não tava ficando rico com aquilo, mas a gente tava conseguindo ter uma vida decente, uma vida digna, com um trabalho, um negócio nosso. Só que eu falei pra ele que eu não tava querendo fazer mais aquilo.
eu não estava bem psicologicamente, eu percebi que ele também não estava bem. Muitos anos, né, aguentando as minhas fases depressivas, as minhas fases eufóricas, né, as hipomanias que eu tive ao longo do tempo, que eu tive muitas. E hoje em dia eu sei disso, mas não sabia na época. E é fases de extremo estresse, de extrema ansiedade. E, gente, para quem não sabe, quem tem transtorno bipolar, a pessoa que tem transtorno bipolar, ela afeta todos em volta. Então, ela afeta marido, ela afeta mãe, pai, filhos, ela afeta irmãos. Quem estiver do lado, ela vai afetar, tá? Então, ela vai. Eu sei que eu não posso passar uma imagem, nossa, mas ninguém se aproxima de uma pessoa com transtorno bipolar, mesmo porque eu tenho, e eu não quero que vocês tenham essa percepção, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que afeta no sentido de que a pessoa, ela passou por muitas coisas assim, ela passa por muitas fases, por muitas mania, hipomania, depressão, e acaba atingindo quem está em volta dela, né? Principalmente quando não é tratada. No meu caso, não tinha um acompanhamento, eu não tinha um acompanhamento psiquiátrico, eu não tinha ajuda. Então, eu fazia o que eu achava que estava certo ali. E isso afeta quem está em volta. Até eu descobri que eu tenho, e agora tudo que eu faço antes, pelo menos eu tento, eu penso antes de fazer, penso antes de agir. Antigamente, eu não tinha essa percepção. Se alguém fazia algo comigo, alguma situação estava fora de controle ali, eu ficava mais fora de controle ainda. Então, eu piorava às vezes a situação, piorava a pessoa. Ao invés de ajudar, eu atrapalhava. E hoje em dia eu já tenho um pouco dessa percepção e consigo fazer diferente. Mas foi difícil até chegar nisso. Voltando, falando da academia, eu não queria mais fazer aquilo, eu não queria mais trabalhar com academia, e foi onde eu falei para ele que eu acho que já deu pra gente poder seguir outra coisa, fazer outra coisa. E ele, a princípio, falou que não, que era melhor a gente continuar ali, eu continuar ali, que a gente, querendo ou não, tava vivendo bem, tava mais tranquilo. E para quem não sabe, gente, a maior parte das pessoas que vêm aqui pro Japão trabalham em fábricas, então é um serviço muito cansativo, é um serviço que é muito exaustivo, repetitivo, enfim, não que seja uma coisa impossível, pelo contrário, já trabalhei e a gente consegue trabalhar bem em fábrica, mas é uma coisa mais cansativa, né? Então, se você consegue trabalhar às vezes com uma outra coisa que você gosta, com um trabalho próprio, então é mais satisfatório talvez para você, né? E pra gente, a gente tinha o nosso trabalho próprio. Então, isso que ele queria me passar. Aí a gente vai parar e vai fazer o quê? O que que você gostaria de fazer? Aí tem que começar tudo de novo, fazer outra coisa diferente. Ou, enfim, né? Não sabia o que poderia fazer, mas eu estava decidida ali que eu não queria mais trabalhar como personal trainer, mesmo porque eu trabalhava, ajudava as pessoas a cuidarem do corpo, ser mais positivo, cuidar da saúde, ter mais motivação para fazer ali diariamente, né? Os exercícios físicos, o que for proposto para a pessoa. E eu tava fazendo isso, ajudava as pessoas. Estava bem fisicamente, estava com o corpo legal, estava me sentindo bem, mas psicologicamente não estava bem, então eu não achava aquilo justo comigo mesma, nem justo com as pessoas ali, porque eu não queria mais ficar mostrando como que fazia, não queria mais ajudar de uma certa forma ali, não estava mais feliz em estar ajudando daquela forma, porque eu queria primeiro me tratar, ver o que estava acontecendo comigo. E nesse meio tempo foi onde eu tive o diagnóstico. Aí que bagunçou tudo a minha cabeça mesmo, porque eu também comecei com a entrada dos medicamentos e até acertar os medicamentos, eu pensei que não ia dar certo a minha vida, que minha vida acabou, que tudo que eu vivia até ali não estava funcionando, não estava legal. Eu realmente estava muito negativa, eu realmente estava muito depressiva
Então, eu não queria mais estar fazendo aquilo. E aí a gente decidiu vender a academia. Não me arrependo, meu marido também não se arrepende, porque a gente vendeu e a gente conseguiu depois ficar bem, se cuidar, que nem a gente gostaria. Ele começou a se cuidar, ele começou a fazer terapia também. Isso foi super importante para ele. Eu também comecei a fazer terapia. Já fazia terapia. Eu comecei a terapia antes de saber do diagnóstico de transtorno bipolar. Mas era uma terapia voltada assim para o dia a dia, para pessoas normais, digamos assim, tá? Não tô falando que eu não sou normal, mas depois a minha próxima psicóloga foi voltada exatamente para o transtorno bipolar. Então, tudo que eu tô fazendo agora é voltado exatamente para o transtorno bipolar, para me ajudar nessa parte. E depois a gente vendeu a academia, a gente conseguiu fazer tudo isso, a gente conseguiu se tratar mais, a gente conseguiu se cuidar mais, no sentido mental, tá? No sentido mental falando, né? E nesse meio tempo também, eu descobri que minha filha também não tava legal, que ela também não tava bem, tava mais depressiva, não tava conversando muito. E o que que a gente foi fazer? Arrumar uma psicóloga para ela também. Ou seja, tá eu, meu marido e minha filha com um psicólogo e tá tendo essa ajuda pra gente poder melhorar a cabecinha, né? Os três, no caso. E nisso que a gente decidiu mudar de trabalho, né? Que a gente tinha um trabalho ali, querendo ou não, fixo, né? A gente resolveu, se viu ali parado, de repente, o que que a gente vai fazer da vida? Então, nós três se cuidando, cuidando da saúde mental, e é uma coisa que eu queria muito, que a gente estivesse bem, a gente ainda não tá bem 100%, tá longe de estar 100%. Eu estou sendo sincera aqui, é difícil chegar e falar, nossa, nossa família não tá 100% feliz. É difícil você chegar, você ser sincero, mas eu vejo muita gente que esconde isso, né? Que quer demonstrar só a felicidade, só o lado positivo, só o lado bom da coisa. E infelizmente não é assim. Tem muitos problemas, né? Famílias têm muitos desafios, muitas coisas para enfrentar. E no meu caso, essa doença aí pegou todo mundo ao longo dos anos, né? Quem convive comigo. E eu me senti, depois que eu descobri, e que eu fiquei depressiva, que eu passei por uma parte, isso eu falo no outro vídeo também, o meu primeiro vídeo, falo sobre pensamento de não viver, que passaram pela minha cabeça, e eu não fiquei feliz de sentir isso, não me senti bem, me senti muito mal, me socializava um pouco menos do que o normal. Já não era uma pessoa que saía para vários lugares, eu já não era uma pessoa que via muita gente, nunca fui muito de festa, nunca fui muito de, né? Eu ia uma festa ou outra, em uma fraternização ou outra, de amigos, mas não era uma pessoa que saía muito. E depois disso, depois que eu tava passando por essa fase dos remédios, eu não queria sair mesmo, não queria fazer nada, não queria me comunicar muito com as pessoas, porque eu também não queria que elas soubessem de como eu estava me sentindo. Eu sentia vergonha ali de estar mal, de não estar bem, e, e isso foi muito ruim, né? E coincidiu do meu marido estar ruim, da minha filha também estar ruim, então a gente acabou se isolando um pouco, ficando mais quieto, cuidando um pouco da nossa saúde mental, fazendo terapia. Então, eu acho que o que eu quero passar com tudo isso, mostrar para as pessoas que não existe família perfeita, existe famílias, às vezes uma pessoa tá com um problema psicológico, afeta a outra também, que tá ali convivendo, que tá ali do lado diariamente. Então, o que eu quero mostrar é que a gente tem que ter paciência, a gente tem que conversar, a gente tem que procurar ajuda psiquiátrica, psicológica, para poder enfrentar esses desafios, enfrentar os problemas que vêm com pensamentos de não vida, pensamentos de coisas ruins,
coisas negativas. Então, tudo isso é importante. Às vezes as pessoas pensam que fazer terapia, pagar um psicólogo, um psiquiatra é caro. Não, gente, caro é ficar do jeito que eu fiquei. Caro é ficar do jeito que a minha filha ficou. Caro é do jeito que o meu marido ficou. Meu marido chegou aí, a gente foi em um parque, isso bem antes da gente descobrir tanto o meu diagnóstico quanto ele procurar ajuda também. A gente foi um parque da Disney, acho que foi a Disney que a gente foi a Disney ou foi a Universal, agora eu não lembro. E ele ficou em pânico em um brinquedo lá. Ele nem quis, ficou em pânico, começou a sentir falta de ar e fobia, assim. E desde aquele dia a gente ficou pensando, o que será, né? Começou esse questionamento, o que será? E foi aí que começou a piorar. Em trânsito, em dirigir, em ver pessoas, em se comunicar com as pessoas, conversar muito com as pessoas. Tudo isso foi que era uma coisa tão simples, ficou uma coisa difícil de lidar. Então, fica a lição de que se alguém do seu lado, alguém perto de você, tem um problema, uma fobia social, tem falta de ar, se vê muita gente, ou tem, eu não vim hoje só falar sobre o transtorno bipolar, mas saúde mental em si. Tem depressão, tem euforia, tem hipomania, todos essas nuances aí de esses fatores pode indicar alguma coisa, sim. Pode indicar que a pessoa não tá bem, que ela precisa de ajuda. Então, procure sim ajuda ou faça com que essa pessoa procure ajuda para que melhore, para que a felicidade venha assim, que chegue, que a pessoa fique mais animada, que a pessoa conviva com as pessoas novamente. E é isso que tá vindo, né, de novo. Tô começando a conseguir me socializar de novo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê like no vídeo para mim, compartilhe e principalmente se inscreva, porque vai ajudar eu a fazer outros vídeos futuramente sobre saúde mental, sobre o que a gente pode fazer e o que a gente pode evitar fazer na nossa vida para que a gente tenha uma saúde mental melhor. Então, até mais!